A chuva batia incessante contra o vidro do ônibus, como se o mundo lá fora estivesse tentando engolir a cidade. São Paulo, em sua grandiosidade caótica, se transformava em uma mistura de cinza e água, em um cenário que parecia refletir o estado de espírito de Rodrigo Costa. O engenheiro de 38 anos, que até pouco tempo atrás tinha uma carreira estável e um futuro promissor, agora se via atolado em um mar de incertezas. Suas mãos estavam suadas e seu peito apertado enquanto segurava o currículo amassado, a última esperança de garantir o emprego que precisava para se reerguer. Rodrigo olhou pela janela embaçada, tentando sem sucesso limpar a visão turva com a manga de sua jaqueta. O relógio no painel do ônibus marcava 8h45. Ele sabia que, caso não chegasse até às 9h, perderia a última chance de conseguir o emprego na Ferraz Tecnologia, a única empresa que ainda acreditava em seu perfil. Mas havia mais do que a pontualidade a ser temida. Havia também a pressão crescente de seu aluguel atrasado, os boletos que não paravam de chegar e, principalmente, a sensação de que estava falhando como pai. O pensamento de sua filha, Sofia, de 8 anos, parecia se infiltrando em cada um de seus movimentos. Ela não compreendia a gravidade da situação, mas, em uma tentativa de ajudar o pai, havia quebrado seu cofrinho e dado tudo o que tinha. Um gesto de amor, mas também um reflexo da ingenuidade infantil, que ele odiava ver ser corrompido pela dureza da vida adulta. Rodrigo se sentia envergonhado por depender de um sacrifício tão puro de sua filha. Mas a realidade não permitia orgulho, apenas necessidade. Ao descer do ônibus, a chuva parecia aumentar, tornando o cenário ainda mais desolador. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva e a frustração que borbulhavam dentro dele. Olhou para o prédio onde ocorreria a entrevista, ainda distante, e sentiu o peso das horas passadas, dos meses de buscas frustradas por trabalho, das entrevistas que nunca deram em nada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a cidade inteira o estivesse engolindo pouco a pouco. Ele não sabia, mas aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Ao virar a esquina de uma rua mais tranquila, foi interrompido por um grito abafado. O som não era alto, mas em meio ao barulho da tempestade, algo nele se mexeu, como um instinto primal. Ele olhou para a fonte do barulho e viu uma mulher caída no chão, lutando para se soltar de uma grade de esgoto. Seu vestido dourado estava sujo pela lama e a chuva, e o tacão de um de seus sapatos estava completamente quebrado, como se a mulher estivesse tentando correr e tivesse sido vencida por algum tipo de destino implacável. Ela parecia aflita, mas ao mesmo tempo, algo em sua postura indicava uma luta silenciosa, como se estivesse determinada a não pedir ajuda. Rodrigo hesitou por um momento. Ele estava atrasado, precisava chegar à entrevista e, de certo modo, a mulher ali caída parecia não ter nada a ver com seus problemas, mas, ao mesmo tempo, algo nele o impeliu a agir. Talvez fosse a solidão de seus próprios sentimentos, talvez fosse a necessidade de se sentir útil de alguma forma, ou quem sabe a simples humanidade que, em momentos de dor, fazia as pessoas se conectarem com o sofrimento dos outros. Com uma careta, ele se aproximou e com um esforço conseguiu ajudar a mulher a se levantar. Ela olhou para ele surpresa, seus olhos refletindo a tempestade e, ao mesmo tempo, uma gratidão silenciosa. Ele, então, se agachou para ver melhor a situação. A grade estava presa firmemente e a mulher parecia ter tentado soltá-la por conta própria, sem sucesso. "Está tudo bem?" perguntou ele, tentando controlar a raiva que ainda se misturava com a sensação de impotência. Ela o olhou com uma expressão serena, mas ao mesmo tempo, algo em seus olhos denunciava uma frustração interna, algo mais profundo do que a simples situação que estavam vivendo naquele momento. "Sim, só estou tentando sair daqui", disse ela, com uma voz calma, mas carregada de algo que Rodrigo não conseguiu identificar. Rodrigo sentiu um impulso de ajudá-la ainda mais, sem saber exatamente por quê. Ele tirou a jaqueta que usava, já úmida da chuva, e a colocou sobre os ombros da mulher. Depois, olhando para seus sapatos, teve outra ideia. Sem pensar muito, retirou os tênis que usava, os únicos que ainda estavam em boas condições, e os entregou à mulher. "Eu
Não posso deixar você ir assim, disse ele, sem saber se suas palavras faziam sentido. A mulher parecia absorver tudo com uma tranquilidade estranha. Você é generoso, disse ela, olhando para os tênis que ele lhe oferecia. Mas isso não era necessário. Rodrigo sorriu sem graça, uma mistura de nervosismo e desconforto. Na verdade, é mais necessário para mim do que para você. Eu tenho pressa. Um trabalho, sabe? Algo que pode mudar tudo. A mulher o observou por um longo momento, sua expressão sem revelar muito, mas Rodrigo sentiu que ela estava compreendendo o que ele tentava dizer. Não sabia como, mas sentia isso. Antes que ele pudesse dizer algo mais, ela se levantou, com a ajuda dos sapatos novos, e olhou para ele com uma expressão mais suave. Eu não sou apenas alguém que você encontra na rua, disse ela com um tom de voz misterioso. Às vezes, o destino nos põe em lugares onde não esperamos estar, mas quem somos no final, quem realmente somos, isso ninguém pode ver a princípio. Rodrigo franziu a testa, confuso. Você está falando de alguma coisa? Ela apenas sorriu levemente. O trabalho de que você fala talvez não seja o que você pensa. Pode ser exatamente o que você precisa. Sem mais palavras, ela caminhou até o meio-fio e, com um gesto sutil, desapareceu entre os outros pedestres. Rodrigo, atônito, ficou parado ali, com um turbilhão de pensamentos se formando em sua mente. Algo em sua fala ecoava, algo que ele não conseguia entender completamente, mas que de alguma forma parecia significar mais do que ele poderia perceber naquele momento. Ele olhou para o relógio e sentiu um nó na garganta. A entrevista estava prestes a começar. Seu coração acelerou. Ele precisava correr. Mas antes de sair, ele fez uma última olhada para trás, como se esperasse ver a mulher de vestido dourado novamente. Mas ela não estava mais lá. Rodrigo sabia que algo havia mudado dentro de si. Ele não podia entender o que acabara de acontecer, mas sentiu que aquela mulher, em algum nível profundo, estava conectada à sua vida de uma forma que ele ainda não compreendia. Sem mais delongas, ele seguiu seu caminho em direção à Ferraz Tecnologia. Mas em seu coração havia algo novo, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que, de alguma forma, estava tornando a corrida contra o tempo um pouco menos desesperadora. A chuva continuava a cair, fria e implacável, enquanto Rodrigo Costa caminhava pelas ruas de São Paulo, com os passos cada vez mais pesados e o peso da decisão de ter ajudado uma estranha ainda reverberando em sua mente. Ele olhava para o relógio, o pulso batendo freneticamente a cada segundo que se passava, e o desgosto começava a se formar em seu peito. Ele sabia que sua chance estava se esvaindo e, ao invés de estar na sala de entrevistas, ele estava ali, correndo atrás de algo que já parecia perdido. A sua decisão de parar, de ir contra a lógica e ajudar aquela mulher, parecia ter sido um erro. O coração de Rodrigo batia forte. Ele sabia que cada passo que dava em direção à Ferraz Tecnologia, agora, era um esforço vago, inútil. O ônibus não passava. Os carros estavam paralisados nas ruas inundadas, e ele ainda tinha vários quarteirões a percorrer. As gotas de chuva desciam pelo seu rosto, misturadas com a frustração. A corrida contra o tempo, que já havia começado em sua mente muito antes de ele sair de casa, parecia uma batalha perdida. A ideia de se perder em um mar de ruas alagadas e de transportes congestionados parecia uma metáfora para o que sua vida se tornara. Ele tinha apenas uma oportunidade para mudar tudo, mas estava se afastando dela, sem saber como voltar atrás. Eu nunca fui bom em decisões rápidas, ele murmurou para si mesmo, os dentes apertados. A imagem da mulher, com o vestido dourado, seus olhos calmos e sua postura elegante, ainda o assombrava. Ele não sabia o que havia visto nela, mas algo em seu gesto de se oferecer, sem hesitar, sem esperar nada em troca, tocou algo profundo em seu coração. Ela havia olhado para ele com um tipo de compreensão silenciosa, como se soubesse que ele estava no limite, à beira de desistir de tudo, e naquele pequeno momento, parecia que ele tinha encontrado uma razão para continuar. O desespero o estava consumindo, e ao mesmo tempo,
O gesto altruísta parecia ter restaurado algo em sua alma que ele pensava ter perdido há muito tempo. Mas agora, ele estava ali, no meio de uma cidade que não o ajudava, nem mesmo com o tempo que ele tanto precisava. O único som que ele ouvia era o gotejar incessante da chuva no concreto, uma sinfonia amarga que parecia cantar a própria melodia da sua derrota. A chuva parecia se intensificar a cada passo. Suas roupas estavam completamente encharcadas, grudando em sua pele, e seus tênis, os que ele havia dado à mulher, já não existiam mais para ele. Ele agora sentia seus pés molhados e doloridos, mas a dor física não importava tanto quanto a dor emocional. Ele sentia uma pressão crescente no peito, como se o universo inteiro tivesse se aliado para mostrar-lhe o quão insignificante ele havia se tornado. O que ele acreditava ser uma chance de se reerguer, de dar uma volta por cima, estava rapidamente se esvaindo. Cada passo na direção da Ferraz Tecnologia era um lembrete do quanto ele havia falhado. Ele pensava em Sofia, em como ela confiava nele, e a angústia de não poder oferecer a ela uma vida melhor o consumia. Ele se perguntou quantas vezes ela teria que olhar para ele e ver um homem que não conseguia sequer manter o básico, que não conseguia realizar o mínimo de suas promessas. O rosto de Sofia se materializou em sua mente. Aquele sorriso, a maneira como ela acreditava que tudo seria melhor amanhã. Como ele poderia olhar para ela agora, sabendo que ele estava à beira de falhar mais uma vez? Eu sou um fracasso, pensou, os olhos marejados. Mas então, algo o fez parar no meio da rua. O som da água batendo no asfalto parou por um momento, e ele sentiu um arrepio na espinha. Não era a chuva. Era uma sensação estranha. Uma sensação de que a sua vida estava prestes a dar uma reviravolta. Ele olhou ao redor e, por um momento, não reconheceu o lugar onde estava. As ruas estavam desertas, quase fantasmagóricas, e o caos da cidade parecia se afastar para algum lugar distante, onde ele já não pertencia. Ele estava no meio de um dilema. Os minutos que ele havia perdido, ajudando aquela mulher, agora se mostravam preciosos. A entrevista estava praticamente perdida. Ele sabia disso. Mas em seu íntimo, uma chama de determinação ainda queimava. Ele se lembrou das palavras da mulher de vestido dourado. O destino nos põe em lugares onde não esperamos estar, mas quem somos no final, isso ninguém pode ver a princípio. Ela tinha razão. Talvez ele tivesse perdido o trabalho, mas talvez houvesse algo maior esperando por ele, algo que não podia ser visto na superfície. E foi naquele momento que ele percebeu. Ele não estava correndo mais apenas contra o tempo. Ele estava correndo contra si mesmo, contra a ideia de que sua vida já estava definida, contra a visão de que ele era um homem sem futuro, sem perspectiva. O gesto de ajudar aquela mulher não foi em vão. Talvez fosse a única coisa que ele pudesse fazer de verdade, algo que definisse quem ele realmente era. Ele não estava mais tão certo de que a entrevista era a única coisa que poderia salvar sua vida. Ele sabia que, ao ajudar aquela mulher, ele havia dado um passo em direção à sua própria humanidade, aquilo que ele havia perdido em sua luta pela sobrevivência. Com isso em mente, Rodrigo deu um último suspiro profundo e, de alguma forma, seus pés começaram a se mover mais rapidamente, como se a chuva e a frustração tivessem deixado de ser obstáculos. Ele não sabia o que o aguardava, mas a certeza de que sua vida não estava mais em suas mãos, mas sim no universo que ele mesmo escolhera criar. Era um peso que ele começava a abandonar. A cada passo que dava, o cansaço parecia se dissolver, e a dor nas suas pernas começava a parecer mais distante. Sua mente estava mais clara, mais focada. O que quer que fosse, ele não poderia deixar o medo guiá-lo. Ele precisava continuar, precisava fazer sua parte. Se o destino o trouxesse até a Ferraz Tecnologia, que fosse. Mas, se não fosse ali que ele encontrasse a redenção, ele estava pronto para encontrar outro caminho. Enquanto a chuva continuava a cair e o caos da cidade se mantinha firme ao seu redor, Rodrigo Costa finalmente fez a escolha que mudaria sua vida para sempre. Ele não estava mais correndo contra o tempo. Ele estava correndo para ser o homem que ele sempre desejou ser. E esse homem, ele sabia,
jamais se entregaria à derrota. Rodrigo estava desolado. Os pés molhados e as roupas encharcadas, os cabelos grudados na testa pela chuva incessante. Ele já sabia que a entrevista na Ferraz Tecnologia havia escorregado por entre seus dedos, como areia fina, escapando da palma da mão. O relógio no pulso, já tão perturbador quanto o peso de seus pensamentos, indicava que ele estava mais de meia hora atrasado. O que mais ele poderia fazer? Seu esforço já não parecia suficiente. E mais uma vez, ele sentiu a sensação amarga de fracasso se infiltrando em sua alma. A cidade ao redor estava agitada, carros parados, ruas inundadas, mas Rodrigo estava tão absorvido em sua própria aflição que quase não percebeu o som de passos se aproximando. O ruído do vento e da chuva abafava tudo, mas, de repente, algo fez com que ele parasse no meio de sua caminhada, como se algo o tivesse tocado. Quando olhou para trás, o mundo à sua volta parecia desacelerar. Lá estava ela novamente, a mulher do vestido dourado. Mas agora, ela não estava mais caída no chão, lutando para se soltar da grade de esgoto. Ela estava de pé, com um sorriso enigmático, olhando diretamente para ele. O sorriso não era comum. Não era o sorriso de alguém que se sentia aliviado ou agradecido. Era um sorriso misterioso, como se ela soubesse algo que ele não sabia, como se ela estivesse em um jogo que ele mal entendia. Rodrigo parou por um momento, as palavras presas na garganta. Ele pensou em simplesmente seguir em frente, deixar aquilo para trás e continuar com sua corrida silenciosa contra o tempo. Mas algo o impediu. Algo em seus olhos o chamou de volta. Você não vai me deixar, vai? A voz dela era suave, mas firme, cortando a distância entre eles como uma lâmina. Ele olhou para ela sem saber o que dizer. Desculpe, eu tenho que... Rodrigo tentou dizer, sua mente em turbilhão. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo na maneira como ela o olhava o fazia hesitar. Não, ela interrompeu, dando um passo à frente. Você não tem que nada. Na verdade, você fez exatamente o que eu esperava que você fizesse. Rodrigo a encarou, confuso. A chuva não diminuía, mas a sensação de desconforto que ele sentia parecia crescer. Ele não conseguia entender. Como poderia a mulher que ele mal conhecia ter qualquer ideia do que ele esperava fazer? Ela sorriu novamente, como se estivesse lendo seus pensamentos. Rodrigo, você acha que tudo o que está acontecendo aqui é coincidência? As palavras dela o atingiram como um raio, e ele se sentiu desconcertado, seu coração acelerando enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Ele não sabia o que esperar, mas o que ela disse a seguir o deixou sem palavras. Meu nome é Amanda Ferraz, ela continuou, como se fosse algo natural, como se tivesse acabado de revelar uma simples informação sobre o clima. Eu sou a fundadora e CEO da Ferraz Tecnologia. Rodrigo ficou sem fôlego. O choque foi instantâneo. A mulher que ele ajudara não era uma desconhecida qualquer, mas ninguém menos do que a dona da empresa para a qual ele estava indo se candidatar. Amanda Ferraz, a mulher mais poderosa e rica de São Paulo, estava diante dele, olhando-o como se fosse um simples peão em um jogo muito maior. Você está me dizendo que... Você é... As palavras de Rodrigo se perderam, não conseguindo articular o que sentia. Ele não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. Você me conhece? Não, Rodrigo, disse ela com um tom tranquilo e controlado. Eu te observei. Rodrigo a olhou atônito. As palavras dela o desorientavam ainda mais. Amanda não estava apenas falando sobre um encontro casual. Ela estava falando sobre algo profundo, algo que ele não conseguia entender. Eu sabia que você seria um bom candidato. Eu sabia que, com o seu perfil, você tinha potencial. Mas eu precisava saber mais sobre você, mais do que o seu currículo ou suas qualificações podem dizer. Eu precisava ver quem você é quando as coisas ficam difíceis, quando o peso do mundo parece esmagar a sua alma, ela disse, cada palavra carregada com uma sinceridade que parecia atravessar seu peito. Rodrigo estava começando a compreender, mas ao mesmo tempo
Não sabia como lidar com a revelação que se desenrolava diante dele. Ele olhou para ela, perplexo. Então, tudo o que aconteceu, a mulher no meio da rua, aquele gesto, foi uma prova? Amanda assentiu. Exatamente. O que eu vi em você naquele momento não foi só um homem correndo contra o tempo para salvar sua vida. O que eu vi foi um homem que, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda se importava com os outros. Esse é o tipo de caráter que eu valorizo. Eu queria saber se, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, você conseguiria escolher a humanidade sobre a competição, sobre a frustração. E, Rodrigo, você fez exatamente isso. Você escolheu a bondade, sem hesitar. Ele engoliu em seco, tentando processar tudo o que ela estava dizendo. Ele sabia que estava sendo observado, mas não tinha ideia de que estava sendo testado, avaliado de uma maneira tão profunda, por uma mulher tão poderosa. Ela não estava apenas observando suas habilidades técnicas ou sua experiência, ela estava vendo sua alma. Então você me contratou porque eu te ajudei na rua? A incredulidade na voz de Rodrigo era óbvia. Amanda sorriu. Sim, Rodrigo. Isso é mais importante do que qualquer experiência profissional que você possa ter. Sua habilidade de se colocar no lugar do outro, de não perder sua humanidade, mesmo quando está à beira de desmoronar, isso é o que eu quero em minha equipe. Não é apenas sobre o que você sabe, mas sobre quem você é. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, as palavras dela ressoando em sua mente. Ele não conseguia acreditar. Ele havia dado seus sapatos a uma mulher desconhecida apenas para ajudar. Ele não sabia, mas isso tinha sido mais do que um simples gesto de compaixão. Foi a chave que abriu a porta de sua vida para uma nova chance. Amanda olhou para ele, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. A vaga é sua, Rodrigo. Não há mais o que esperar. Você é o tipo de pessoa que queremos na Ferraz Tecnologia. Agora, é só você decidir se aceita. Rodrigo ficou parado, absorvendo cada palavra. O choque inicial começava a dar lugar a um calor inesperado em seu peito. Ele não sabia se poderia confiar naquela reviravolta tão abrupta, mas em algum lugar profundo dentro de si, ele sabia que talvez tivesse encontrado a oportunidade que tanto procurava. E tudo isso começou com um simples gesto de bondade. Eu aceito, disse ele, finalmente sua voz mais firme do que ele imaginava ser capaz de produzir. Amanda lhe estendeu a mão. Bem-vindo à Ferraz Tecnologia, Rodrigo. Você não tem ideia do que isso pode significar para o seu futuro. Rodrigo apertou sua mão com força, sabendo que, finalmente, a vida estava lhe oferecendo uma nova chance. E dessa vez, ele não iria deixá-la escapar. A primeira manhã de Rodrigo Costa na Ferraz Tecnologia foi como um sonho surreal que ele temia acordar a qualquer momento. Quando o elevador subiu até o 13º do andar, ele se viu diante de um mundo que, até então, só existia em suas mais profundas fantasias. O ambiente era moderno e impessoal, com paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. São Paulo parecia pequena e insignificante do alto daquele prédio imponente, mas para Rodrigo, cada metro quadrado daquele escritório representava uma vitória pessoal. Ele entrou na sua nova oficina, uma sala espaçosa com móveis de design moderno e um computador que parecia um monstro de tecnologia. O cheiro do café recém-feito, que sempre o acalmava, se misturava com o aroma da limpeza e da inovação que permeava o espaço. Era como se ele tivesse sido transportado para um universo paralelo, onde os problemas cotidianos que o haviam consumido até ontem eram agora apenas ecos distantes, abafados pela vasta parede de vidro à sua frente. A cadeira confortável, o espaço para trabalhar com privacidade, as telas futuristas e a iluminação suave o faziam sentir que estava em um lugar completamente diferente. Ele não estava mais em sua casa apertada, onde as dívidas se empilhavam, e Sofia, sua filha, dormia ao seu lado em um quarto pequeno e apertado. Agora, ele era parte de algo grande, algo que poderia mudar sua vida para sempre, e talvez até o destino de outros. Por um momento,
Ele se permitiu parar e absorver tudo o que estava acontecendo. Mas logo a realidade de seu novo cargo o alcançou. Ele havia sido contratado para algo mais importante do que simplesmente preencher um cargo vazio. Ele estava ali para trabalhar no projeto Sophia, uma inteligência artificial que prometia ser revolucionária no setor financeiro. A IA seria capaz de prever as tendências do mercado financeiro, identificar padrões e até sugerir investimentos antes que qualquer ser humano pudesse perceber as mudanças. Rodrigo, com toda a sua experiência em engenharia, logo se entregou de corpo e alma ao projeto. Sua mente fervilhava com as possibilidades que a IA poderia trazer, e ele sentiu um calor novo crescer dentro de si. Era uma sensação de estar em um lugar onde sua experiência e conhecimento finalmente estavam sendo reconhecidos, e, mais importante, onde ele poderia deixar uma marca significativa no mundo. Mas o que Rodrigo ainda não sabia era que Sophia não era apenas um projeto de alta tecnologia. Para Amanda Ferraz, sua CEO, a IA tinha um significado muito mais profundo, quase doloroso. Amanda havia observado Rodrigo de perto desde o primeiro dia em que ele começou a trabalhar na Ferraz Tecnologia. Embora fosse uma mulher de grande poder e influência, ela carregava uma dor que nunca desapareceu. Ela olhava para Rodrigo não apenas como um empregado, mas como alguém que, de alguma forma, a ajudaria a curar uma ferida que jamais cicatrizaria completamente. A perda de sua filha, Beatriz. Beatriz havia morrido de leucemia quando tinha apenas 10 anos. A dor dessa perda foi o ponto de partida para o império que Amanda havia construído. Uma maneira de canalizar sua tristeza e sua raiva para algo produtivo. A busca por inovação tecnológica, a obsessão por criar algo que mudasse o mundo, nasceu do vazio deixado pela morte de sua filha. Mas havia uma missão escondida dentro de tudo isso. Para Amanda, Sophia não era apenas uma IA que previsse o mercado financeiro. Sophia era, em muitos aspectos, uma tentativa desesperada de trazer sua filha de volta. Amanda acreditava que, se pudesse criar uma inteligência artificial capaz de salvar vidas, então, de alguma forma, estaria mantendo a memória de Beatriz viva. Ela imaginava que, ao salvar pessoas, Sophia poderia salvar as crianças como Beatriz, as que não tiveram chance de lutar, as que não puderam viver o suficiente para realizar seus próprios sonhos. Sophia era para Amanda mais do que um projeto. Era um elo, uma ponte para um mundo onde a dor da perda de sua filha poderia ser minimizada, onde a promessa de um futuro sem tragédias poderia se concretizar. Rodrigo, no entanto, estava imerso no trabalho, absorvido pela magnitude da tarefa à sua frente. Ele sabia que sua responsabilidade era enorme, e ele a aceitou sem hesitar. Todos os dias ele passava horas trabalhando no código, aprimorando as fórmulas, ajustando os algoritmos, buscando uma solução que tornasse Sophia mais precisa e capaz de prever as flutuações do mercado com precisão milimétrica. Mas enquanto se dedicava ao seu trabalho, Rodrigo não conseguia evitar o fato de que algo estranho pairava no ar. Ele ainda não havia compreendido completamente a profundidade do projeto, nem a conexão pessoal de Amanda com ele. O trabalho no projeto Sophia consumia Rodrigo de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele não apenas queria que a IA fosse bem-sucedida, ele precisava disso. A urgência e a obsessão que Amanda transmitia para ele, seu desejo de que ele se entregasse ao projeto, o impeliam a continuar, mesmo quando as noites eram longas e o cansaço o fazia questionar até onde ele seria capaz de ir. Mas com o tempo, ele foi entendendo que o projeto era mais do que apenas números e cálculos. Ele começou a perceber o peso emocional que Amanda carregava. Havia uma intensidade no modo como ela olhava para o trabalho, como se ela estivesse tentando encontrar algo em cada linha de código, algo que não era apenas sobre tecnologia, mas sobre algo muito mais pessoal. Em uma tarde chuvosa, Amanda chamou Rodrigo para uma reunião privada. Ela estava mais séria do que o normal, e havia uma expressão de cansaço em seus olhos. A sala estava silenciosa, com o som da chuva batendo contra as janelas criando uma atmosfera pesada. "Rodrigo, preciso que você saiba algo", disse Amanda, a voz firme, mas com uma vulnerabilidade sutil. O projeto Sophia
não é apenas sobre a previsão de investimentos. Não é apenas sobre mudar o mercado financeiro. Para mim é pessoal. Sofia é uma tentativa de trazer minha filha de volta, de alguma forma. Rodrigo a olhou surpreso, não esperando aquela revelação. Amanda continuou, sua voz mais suave agora, mais carregada de dor. Beatriz morreu de leucemia quando tinha 10 anos. Eu não pude salvá-la. E agora, com Sofia, eu quero salvar outras vidas. Eu quero evitar que outros pais passem pela dor que eu passei. Se eu conseguir criar uma IA que ajude a salvar vidas, talvez de alguma forma minha filha ainda esteja comigo. Em cada vida salva, eu verei um reflexo dela. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. A magnitude do projeto tomou um novo significado para ele, e ele viu Amanda sob uma luz completamente diferente. Ele sabia agora que o trabalho que estava fazendo não era apenas sobre números, não era apenas sobre tecnologia. Era sobre uma mulher que estava tentando, com todas as suas forças, lidar com uma dor que ela nunca poderia curar. Era sobre uma mãe que queria dar sentido a uma perda irreparável. Eu entendo, disse Rodrigo finalmente, sua voz suave, mas carregada de empatia. E eu vou dar o meu melhor para fazer isso acontecer. Para Beatriz. Amanda olhou para ele, uma mistura de gratidão e tristeza nos olhos. Obrigado, Rodrigo. Você não tem ideia de quanto isso significa para mim. Com isso, Rodrigo se entregou ainda mais ao projeto Sofia. Ele sabia que não estava apenas criando uma inteligência artificial. Ele estava ajudando Amanda a lidar com uma perda que ninguém deveria ter que enfrentar. E ao fazer isso, ele sentiu que estava contribuindo para algo muito maior do que ele mesmo. Sua ascensão à Ferraz Tecnologia, a conquista de uma nova vida, agora fazia mais sentido. Ele não estava ali apenas por um trabalho ou uma oportunidade. Ele estava ali para fazer parte de algo que poderia de fato mudar o mundo, para bem ou para mal. E à medida que ele mergulhava mais fundo no projeto, uma sensação de propósito o envolvia, como se ele estivesse finalmente encontrando seu lugar no vasto império que Amanda Ferraz havia criado. O sucesso do projeto Sofia foi meteórico, como uma estrela que, ao invés de brilhar suavemente no céu, explodiu em uma supernova de inovação e reconhecimento. A inteligência artificial, que começou como um simples código, agora era a mais cobiçada tecnologia do mercado financeiro. De Wall Street a Pequim, de Londres a Tóquio, empresas e investidores disputavam a chance de integrar Sofia aos seus negócios. Rodrigo e Amanda se viram no centro de uma revolução, e a Ferraz Tecnologia, sob sua liderança visionária, estava prestes a se tornar a maior potência tecnológica do planeta. Mas com o poder vem a pressão. O telefone de Amanda nunca parava de tocar, e a agenda de Rodrigo se enchia com reuniões, negociações e viagens. Cada nova proposta que chegava era mais tentadora que a anterior, mas nenhuma delas parecia ser tão imbatível quanto a oferta feita pela Global Tech, um dos conglomerados mais poderosos da China. Seu CEO, Ricardo Li, era um homem frio, calculista e ambicioso. A oferta que ele fez a Amanda e Rodrigo foi esmagadora, uma proposta de aquisição completa do projeto Sofia, junto com uma fusão das empresas, por um valor que ninguém poderia recusar. Era dinheiro o suficiente para transformar a Ferraz Tecnologia em uma gigante global, com tentáculos em todos os cantos do mundo. Mas Amanda, com sua visão única, não queria apenas dinheiro. Ela via o projeto Sofia como sua filha, sua chance de imortalizar a memória de Beatriz de uma forma que transcendesse a mera tecnologia. A ideia de entregar a alma do projeto a um império estrangeiro, onde suas decisões seriam diluídas por interesses que ela não compreendia completamente, a incomodava profundamente. Rodrigo, por outro lado, começou a ser tentado pelas cifras. O que ele faria com tanto dinheiro? Poderia finalmente garantir um futuro seguro para Sofia, sua filha? Poderia realizar os sonhos que ele havia deixado de lado quando entrou nesse turbilhão de incertezas? Mas as negociações com a Global Tech começaram a falhar. Uma série de pequenos incidentes e erros de comunicação tornaram o processo mais tenso e, eventualmente, a oferta foi retirada.
Isso desencadeou uma onda de pressão sobre a Ferraz Tecnologia. Os investidores começaram a se questionar sobre a solidez do projeto Sophia, e a confiança em Amanda e Rodrigo começou a se abalar. No entanto, o pior ainda estava por vir. Em um fim de tarde abafado, enquanto Amanda se preparava para mais uma reunião com os diretores da empresa, um e-mail anônimo foi enviado para os principais veículos de comunicação e para investidores da Ferraz Tecnologia. O conteúdo da mensagem era devastador. Acusava Rodrigo de ser um pai negligente, de não dar atenção à filha, Sophia, porque passava tanto tempo na empresa, envolvido no projeto Sophia. A alegação era que ele negligenciava o próprio sangue, deixando sua filha sozinha enquanto ele se entregava ao trabalho. A acusação foi tão bem formulada, tão detalhada, que parecia ter vindo de alguém que o conhecia pessoalmente. Amanda leu a mensagem várias vezes, cada palavra soando como uma lâmina afiada. Ela sabia que aquilo era uma tentativa de manchar a reputação de Rodrigo, de enfraquecer sua posição dentro da empresa. Mas quem faria algo assim? Quem teria tanta informação pessoal sobre ele? O mais perturbador era o fato de que a acusação não era completamente falsa. Rodrigo passava dias inteiros na empresa, e sua relação com Sophia, sua filha, começava a ser afetada pela carga de trabalho que se acumulava. Mas isso não significava que ele não amasse sua filha ou que fosse um pai negligente. Amanda sentiu uma onda de proteção crescer dentro de si. Ela sabia que a batalha contra uma acusação tão pública seria árdua. Rodrigo não era apenas um funcionário ou um colega de trabalho. Ele se tornara parte da sua família. Sua dor era a dor de Amanda. Suas dúvidas se tornaram as dela. Amanda não poderia permitir que esse ataque arruinasse a vida dele, muito menos o futuro da Ferraz Tecnologia. Ela começou a investigar. O que parecia um simples ataque anônimo, logo se revelou como uma trama muito mais complexa. Amanda utilizou todos os recursos à sua disposição, seus contatos, sua rede de inteligência corporativa e até os serviços de investigação privada que ela mantinha sob sigilo. Em poucos dias, ela descobriu que o responsável por essa farsa era ninguém menos que Ricardo Lee, o CEO da Global Tech. A revelação veio como um golpe duro. Ricardo Lee, que parecia ser um aliado nos negócios, na verdade, tinha tentado minar a confiança de Amanda e Rodrigo. Ele sabia que, sem Sophia, a Ferraz Tecnologia perderia seu maior ativo. E, ao espalhar rumores sobre a vida pessoal de Rodrigo, ele visava enfraquecer a imagem de Amanda e impedir que eles continuassem a crescer de forma independente. Ricardo acreditava que, se ele conseguisse fazer com que Rodrigo fosse visto como alguém instável, ele poderia forçar uma venda mais favorável para sua empresa. Mas Amanda não era uma mulher que se intimidava facilmente. Ela sabia que uma guerra estava em curso e estava disposta a lutar com todas as suas forças. Em uma reunião tensa, onde todos os diretores da Ferraz Tecnologia estavam presentes, Amanda confrontou Ricardo Lee diretamente, expondo sua conspiração com uma frieza impressionante. Ela havia reunido provas suficientes para derrubar suas alegações e expor suas intenções. As palavras de Amanda eram claras e afiadas como facas, e sua autoridade no momento parecia inabalável. Você tentou destruir tudo o que construímos, Ricardo. Tentou usar as fraquezas pessoais de Rodrigo para tirar vantagem de um acordo que não nos beneficiaria. Mas o que você não sabia é que aqui não somos apenas uma empresa. Somos uma família. E não deixarei que joguem sujo para nos derrubar. Ricardo Lee, surpreso e sem opções, não pôde reagir. O golpe foi certeiro. Não apenas a acusação foi desmentida, como a confiança de todos na Ferraz Tecnologia foi restaurada. Amanda, com sua força impressionante e visão estratégica, conseguiu reverter a situação, transformando uma ameaça iminente em uma vitória retumbante. A reação do mercado foi imediata. Os investidores, que antes haviam ficado hesitantes, agora viam Amanda e Rodrigo como líderes imbatíveis, capazes de superar qualquer obstáculo. A Ferraz Tecnologia não apenas sobreviveria à crise, como sairia dela ainda mais forte. A confiança foi restaurada, e o projeto Sophia ganhou ainda mais notoriedade.
O nome da empresa, que já era sinônimo de inovação, agora se tornava um símbolo de resistência e resiliência. Rodrigo, embora grato pelo apoio incondicional de Amanda, também percebeu algo mais profundo. Ele não estava mais sozinho. Ele não era mais o homem lutando para garantir o futuro de sua filha em meio a um mar de dificuldades. Agora, ele fazia parte de algo maior, uma família corporativa que se apoiava mutuamente, que não se deixava derrubar pelas adversidades. A Ferraz Tecnologia se tornou um império, não apenas porque possuía uma tecnologia revolucionária, mas porque estava enraizada na confiança mútua, na lealdade e na força para enfrentar qualquer guerra corporativa que surgisse no horizonte. E Amanda Ferraz, com sua liderança intransigente, mostrou ao mundo que, por trás de cada grande empresa, há uma mulher disposta a proteger o que mais importa, sua família e sua visão. A imensidão do sucesso financeiro que a Ferraz Tecnologia alcançou nos últimos anos parecia insignificante quando comparada à paz que Rodrigo sentia em seu coração. O que antes parecia ser a única medida de sucesso, os contratos milionários, os acordos internacionais e as inovações tecnológicas, agora parecia pequeno diante da verdadeira riqueza que ele começava a entender. Ele olhou pela janela do escritório, a cidade se estendendo à sua frente, mas o que realmente tocava sua alma não era a paisagem imponente, mas o sentimento de pertencimento que ele sentia ao lado de pessoas que, antes de tudo, o viam como ser humano e não como um ativo. Rodrigo havia perdido muito ao longo da sua jornada, sua estabilidade financeira, sua autoconfiança e, por um tempo, até sua conexão com Sofia, sua filha. Mas tudo o que ele passou, todo o sacrifício e os desafios, finalmente o haviam levado a uma realização profunda. A verdadeira riqueza não era sobre o que se acumulava em uma conta bancária, mas sobre o que se dava, o que se compartilhava e as pessoas que se escolhiam ao longo do caminho. Ao lado de Amanda, com quem passou a compartilhar não só a gestão de um império, mas também as cicatrizes de suas vidas, Rodrigo começou a ver o mundo sob uma nova luz. A mulher à sua frente, dona de uma mente brilhante e de uma determinação inabalável, havia-lhe mostrado o que realmente importava: a bondade e o legado que transcendem a tecnologia. Sofia, a jovem prodígio que, de certa forma, parecia ter nascido de um dos maiores projetos do século, agora começava a desbravar novos horizontes. Embora tenha sido fundamental no desenvolvimento de Sofia, a inteligência artificial que redefiniu mercados financeiros, ela se dedicava agora a um projeto que a fazia sentir que, de alguma forma, estava transformando o mundo de maneira mais profunda. Sofia, com seu espírito generoso e visão tecnológica, começou a criar aplicativos e plataformas digitais focados em ajudar os sem-teto, utilizando a inteligência artificial para prever áreas de risco, melhorar a logística da ajuda humanitária e até ajudar na integração desses indivíduos ao mercado de trabalho. Ela sabia que, ao ajudar os mais vulneráveis, poderia dar um novo sentido a tudo o que a tecnologia representava. O legado de Beatriz, a filha de Amanda, que nunca teve a chance de ver o que o mundo poderia oferecer, estava sendo honrado de uma maneira única. Sofia não apenas trouxe à tona uma revolução tecnológica, mas uma revolução de compaixão, alcançando aqueles que mais precisavam de atenção. E ao fazer isso, ela se sentia como se estivesse vivendo de alguma forma para sua própria mãe, para Beatriz, e para todos aqueles que, como ela, estavam em busca de um propósito maior. Amanda observava Sofia com um sorriso orgulhoso, mas seus olhos ainda carregavam a dor da perda. Ela não escondia o fato de que Beatriz jamais voltaria, mas sabia que, de alguma forma, sua filha vivia em cada passo de Sofia, na maneira como ela usava sua inteligência e seus recursos para melhorar a vida de outros. A tristeza pela perda de Beatriz nunca desapareceria completamente, mas a causa que ela abraçava, agora mais do que nunca, tinha um significado que ia além do seu próprio sofrimento. A riqueza que Amanda acumulou durante os anos com a Ferraz Tecnologia começou a ser usada de maneira muito mais significativa do que qualquer um poderia ter imaginado. Com os recursos adquiridos, ela fundou uma instituição dedicada a crianças com leucemia.
Aquela era sua maneira de continuar o legado de sua filha, oferecer aos pequenos a chance de lutar contra a doença que tirou Beatriz de sua vida. Amanda não via mais a tecnologia apenas como uma ferramenta de lucro. Para ela, a verdadeira riqueza estava em devolver ao mundo tudo o que ela havia recebido e em se conectar com as pessoas de maneira mais profunda. Rodrigo, ao ver a transformação de Amanda, também começou a se dedicar a causas sociais. Ele sabia que sua filha, Sofia, se orgulhava de suas escolhas e ele queria que sua contribuição fosse igualmente significativa. Juntos, ele e Amanda começaram a usar sua posição de poder e influência para fomentar um novo tipo de riqueza, uma riqueza emocional e social, em vez de simplesmente material. Era uma riqueza que tocava vidas, que ajudava a transformar a dor em propósito e o sofrimento em soluções. Em uma manhã calma, após mais uma reunião sobre um novo projeto de Sofia, Rodrigo e Amanda se encontraram em um restaurante discreto. A mesa estava à luz suave de velas, com uma vista tranquila para o horizonte da cidade. Eles tinham se tornado mais do que apenas parceiros de negócios. Eles haviam se tornado amigos, confidentes e, acima de tudo, pilares um do outro em um mundo que constantemente tentava afastá-los de seus valores mais profundos. Você sabe, Rodrigo, disse Amanda, tomando um gole de vinho, quando começamos tudo isso, eu pensei que a riqueza viria apenas da tecnologia, das aquisições, dos contratos fechados. Mas agora vejo que o que realmente importa é o que deixamos para trás, o legado que criamos. Rodrigo sorriu, concordando com um aceno de cabeça. Eu também pensava assim, mas agora vejo que a verdadeira riqueza é o que conseguimos oferecer ao mundo, o que podemos transformar na vida de outras pessoas. Não é sobre o que acumulamos, mas sobre o que fazemos com o que temos. Eles se olharam, e por um momento, a sala ao redor deles desapareceu. Havia uma conexão silenciosa entre os dois, um entendimento mútuo de que, apesar das perdas, das dificuldades e das vitórias que haviam alcançado, o mais importante era o que haviam se tornado no processo. Eles haviam se transformado em pessoas mais completas, mais conectadas com seus valores e com as pessoas ao seu redor. E, de alguma forma, isso lhes dava uma sensação de plenitude que nenhuma conquista financeira jamais poderia proporcionar. Eu aprendi muito com você, Amanda, disse Rodrigo, sua voz cheia de gratidão. Com tudo o que fizemos, com tudo o que passamos, encontrei algo que eu nunca soube que procurava. Amanda sorriu, tocando suavemente a mão dele. E eu também, Rodrigo. A verdadeira felicidade não vem do sucesso ou do dinheiro. Ela vem de entender o que realmente importa, de aceitar nossas falhas, de fazer sacrifícios e de ver o outro como parte de nós. O que temos agora é o verdadeiro tesouro. Enquanto conversavam, os olhares de ambos se cruzaram e, naquele momento, entenderam algo profundo e transformador. A verdadeira riqueza não era sobre acumular ou vencer no sentido convencional. Era sobre o impacto que deixavam no mundo, nas pessoas que tocavam e na capacidade de se reinventarem ao longo de sua jornada. Juntos, Amanda e Rodrigo haviam encontrado algo mais duradouro do que qualquer riqueza material. A realização de uma vida vivida com propósito, com amor e, acima de tudo, com humanidade. Ao longe, Sofia trabalhava em seus novos projetos, criando uma tecnologia social capaz de ajudar os invisíveis da sociedade. Para ela, o trabalho não era apenas sobre inovação, era sobre dar aos outros a chance de uma vida melhor, assim como seus pais haviam lhe dado a oportunidade de transformar o mundo. E enquanto o legado de Beatriz continuava a viver por meio dela e da tecnologia que criara, ela sabia que a verdadeira riqueza de sua família estava no que eles haviam conquistado juntos: o amor, a bondade, a aceitação e a transformação. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.